Oi, amigas e amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir a esse vídeo, chegando com mais um conteúdo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul, mas a gente tem uma equipe daqui do Rio de Janeiro, e transmitimos alguns jogos das equipes cariocas. E nesta sexta-feira a gente transmitiu direto daqui do Maracanã um empate entre Botafogo e Criciúma, 1-1 pela 30ª rodada do Brasileirão. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá bom? Até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço por aqui, pois essa divulgação é muito importante para o crescimento aqui do canal. Beleza? Então, vamos lá para mais um vídeo. E olha, foi uma ducha de água fria para o Botafogo e para a torcida do Botafogo que encheu, lotou o Maracanã. Foram 64.727 torcedores que compareceram aqui. O jogo aconteceu aqui no Maracanã, tá? Porque o estádio Newton Santos está recebendo uma série de shows do cantor Bruno Mars. Então, por isso que o jogo acabou acontecendo aqui no Maracanã. E foi uma ducha de água fria nesse resultado para o Botafogo, porque o Botafogo abriu o placar nos minutos finais de jogo. E logo na saída de bola, no ataque seguinte do Criciúma, a equipe catarinense acabou empatando o jogo. Bem, para o jogo desta sexta-feira, o técnico Arthur Jorge colocou a sua equipe titular quase toda, A exceção o Adrielson entrou no lugar do Bastos, porque o Bastos jogou pela seleção de Angola nas eliminatórias para a Copa Africana de Nações. Então foi uma viagem desgastante para o Bastos voltar aqui para o Brasil. E o Bastos hoje começou no banco de reservas para a entrada do Adrielson. Foi a única modificação, digamos assim, que o técnico Arthur Jorge fez. Lembrando que na quarta-feira o Botafogo vai ter um outro jogo muito importante, que será contra o Peñarol pelas semifinais da Libertadores. E o Criciúma, que teve muitas modificações, com jogadores suspensos, outros que retornaram, enfim, foram 5 mudanças no total feitas pelo técnico Cláudio Tencati. E bem, foi um jogo em que o Botafogo teve um controle muito grande da posse de bola. Porém, no primeiro tempo, o Botafogo ele até teve um volume grande de finalizações. Eu contei 9 aqui no total, tá? Só que, assim, o Botafogo teve uma certa dificuldade para conseguir entrar ali no meio da defesa do Criciúma, porque o Criciúma acabou defendendo com uma linha de 5 jogadores. E no caso, teve o Claudinho pela direita, aí o Rodrigo, Tobias Figueiredo e o Marcelo Hermes, que mais uma vez jogou de ponta esquerda, acabou sendo ali uma espécie de terceiro zagueiro, tá? Quando o Botafogo tinha a posse de bola. E ao lado do Marcelo Hermes, o Miguel Trauco acabou fechando ali pela esquerda. O Miguel Trauco é aquele que jogou no Flamengo algum tempo atrás, enfim, agora está atuando na equipe do Criciúma. Então o Botafogo teve uma concentração um pouco maior de jogo ali pela ponta direita, com o Luiz Henrique tentando muitas jogadas por ali. O Vitinho, cara, eu senti que o Vitinho no primeiro tempo ficou bem tímido, Acabou que não teve uma boa atuação, na minha visão, Vitinho, na primeira etapa, de fato, Então o Botafogo ficou trocando passes, muitos passes, tentando encontrar alguma saída para furar a marcação do Criciúma. O Criciúma se fechou num 5-3-2. Foi dessa maneira, mas aí o Botafogo tentou com cruzamentos, tentou também com alguns chutes de fora da área, algumas bolas paradas também, inclusive numa dessas oportunidades, por exemplo, o Adrielson tentou uma cabeçada, mas a bola bateu na marcação do Criciúma. O Botafogo teve apenas uma finalização na direção do gol defendido pelo Gustavo na primeira etapa. Como falei, o Botafogo teve 9 finalizações na primeira etapa,
contra apenas 3 da equipe do Criciúma e teve apenas uma finalização na direção do gol. Acho que foi um chute de longa distância, enfim, que o goleiro John acabou fazendo a defesa. Bem, mas ficou 0-0 no placar, né? O Botafogo atacando um pouquinho mais pela esquerda. Luiz Henrique, como sempre, um cara de muita habilidade, muita velocidade, deu certo trabalho ali em cima do lado esquerdo da defesa do Criciúma. O Botafogo também buscou ali, como sempre, aquelas constantes trocas de posicionamento, né? Com o Savarino às vezes caindo pelo meio, às vezes caindo lá pelas laterais, o Thiago Almada também buscando o jogo pelas pontas também, buscou muito jogo mais aqui para o meio de campo. E uma coisa que me chamou muita atenção também no Botafogo foi a quantidade de vezes que o Alexander Barbosa foi para o ataque na primeira etapa, né? Até em um desses chutes, né, ele acabou arriscando de longe, enfim, foi muito para o ataque. Isso me chamou uma certa atenção, porque eu não vi assim nos últimos jogos do Botafogo o Alexander Barbosa partindo tanto para o ataque assim como aconteceu no jogo da noite desta sexta-feira diante do Criciúma. Bem, terminou 0-0 no primeiro tempo e aí partindo para o segundo tempo, né, aconteceu a mesma situação, com o Botafogo tendo controle muito grande da posse de bola, o Criciúma mais se defendendo, mas tendo falando aqui com o Roberto Giulianelli, que fez a transmissão comigo mais uma vez, né, da MS Web Rádio, valeu! E aí, como eu falei, o Botafogo tendo essa concentração maior de posse de bola, mas teve ali ao todo no segundo tempo, deixa eu contar aqui, 4, 8, 12... Foram 12 finalizações, né, que eu contei aqui da equipe do Botafogo. Foram 12 finalizações, né? E aí também com chute de longa distância, né, e tudo mais, o Botafogo teve uma dificuldade grande para furar esse bloqueio da defesa do Criciúma. E aí, com o passar do segundo tempo, o técnico Arthur Jorge promoveu modificações, inclusive o retorno do Eduardo. O meio Eduardo, que teve um problema até grave, né, na coxa direita, chegou a passar por cirurgia e depois de 3 meses o Eduardo voltou a atuar pela equipe do Botafogo. O Eduardo entrou no lugar do Savarino. E aí teve uma mexida do Thiago Almada saindo para a entrada do Tiquinho Soares. Então, mais uma vez, aconteceu do Igor Jesus e do Tiquinho Soares atuarem juntos. E aí, em alguns momentos, né, aconteceu do Tiquinho ficar muito colado com o Igor Jesus, inclusive. Em outros momentos, o Igor Jesus também buscando o jogo pelas pontas do campo, enfim. O Eduardo jogando centralizado, né, obviamente no lugar do Savarino. Aí o Arthur Jorge também tirou o Alex Telles para colocar o Cuiabano, tirou o Marlon Freitas para colocar o Tietê e aí tirou o Vitinho, que de uma forma geral ele não fez uma boa partida hoje. Ele até no segundo tempo teve até chute perigoso, né? No segundo tempo ele foi um pouquinho melhor, mas acabou que saiu para a entrada do Carlos Alberto, que é um atacante. Aí foi aquela mexida também para ir por tudo ou nada para o ataque. Até que, chegando aos 45 minutos do segundo tempo, depois de chutes de fora da área, tentativas de tabelinha e tudo mais, tentando de alguma forma furar a defesa do Criciúma, o Botafogo finalmente conseguiu na partida. E aí veio com o cruzamento do Cuiabano pela esquerda, a bola foi até a entrada da pequena área. Aí teve uma disputa de bola pelo alto entre o Igor Jesus, do Botafogo, e além do goleiro Gustavo e do zagueiro Tobias Figueiredo, ambos do Criciúma. Aí teve um choque entre o Gustavo e o Tobias, não teve nenhuma falta no lance, então a bola sobrou para ele. Tiquinho Soares estava no lugar certo, na hora certa, para empurrar a bola para o fundo da rede. O Maracanã explodiu, né, digamos assim. Como diz a Fernanda Maia, acabou que incendiou a torcida do Fogão. Uma festa, copos jogados para o alto, enfim, tudo mais. 1-0 para o Botafogo. Parecia que seria o gol do alívio. Um gol que poderia dar a vitória para o Botafogo. Só que o Criciúma saiu, recomeçou o jogo, né? Aí no primeiro ataque após o gol do Botafogo, o Criciúma acabou empatando o jogo, foi aquela ducha de água fria. O cruzamento que veio da direita, né, feito pelo Bolasie. O Bolasie, que é o atacante da República Democrática do Congo,
entrou no segundo tempo no lugar do Arthur Kaique, né? Hoje o técnico Cláudio Tencati acabou preferindo por começar com o Arthur Kaique titular no ataque, ao lado do Alano, ponta direita, e do Marcelo Hermes na ponta esquerda. Então Bolacê entrou no decorrer do segundo tempo no lugar do Arthur Kaique e foi Bolacê que fez o cruzamento. A bola chegou até lá na entrada da pequena área de defesa do Botafogo, onde apareceu o Felipe Vizeu, que entrou no lugar do Alano no decorrer do segundo tempo. E aí o Vizeu, livre ali de marcação, né? Houve uma certa distância ali da marcação do Botafogo para o Felipe Vizeu. Aí o Vizeu cabeceou, mandando a bola no canto direito do goleiro John, sem chances de defesa, e dessa forma empatando o jogo. Felipe Vizeu é aquele que jogou no Flamengo, no Grêmio, no Ceará. E na comemoração, inclusive, o Felipe Vizeu fez a provocação do chororô, né? Que é aquela provocação que os flamenguistas fazem em relação ao Botafogo, e num episódio que acabou acontecendo em uma das finais do Carioca, que o Flamengo derrotou o Botafogo, e aí depois do jogo, a equipe toda do Botafogo, alguns inclusive chorando, né? Numa coletiva pós-jogo. E aí desde então rola essa provocação. E aí o Felipe Vizeu fez essa provocação, acabou inclusive levando cartão amarelo. Foi assim, o gol do Botafogo foi aos 45 minutos da segunda etapa e o gol do Criciúma foi aos 47. Foi na sequência, inclusive até na transmissão estava relatando os detalhes do gol do Botafogo, aí saiu o gol do Criciúma. Impressionante, né, cara? Em alguns momentos essa sina que tem o Botafogo, cara, de acabar acontecendo essas coisas, né? Pois é. Amigas e amigos, até desculpa, né, por esse corte assim de repente, que eu tô aqui no meu quarto, gravando depois de chegar no Maracanã. Isso porque na gravação lá no Maracanã, eu esqueci de falar justamente do gol anulado no Botafogo, que seria o 2-1 para a equipe alvinegra. O gol seria marcado pelo Alexander Barbosa, mas a arbitragem acabou anulando o gol. Foi numa cobrança de escanteio, né, que veio da esquerda. Aí o Tiquinho cabeceou, a bola foi no ângulo esquerdo, o Gustavo defendeu. Aí a bola subiu e quando caiu, aí se formou uma micareta assim, muito rápida, uma confusão ali na disputa de bola. Aí o Alexander Barbosa pulou, dominou a bola e acabou empurrando a bola para o fundo da rede. Só que o gol acabou sendo anulado porque o Alexander Barbosa acabou dominando com o braço. E aí tem um detalhe, né? A princípio não, né? Logo de cara, um dos assistentes acabou anulando o gol. Eu não sei como é que ele conseguiu ali no meio de toda a confusão, com o ângulo de visão ali, como é que o assistente conseguiu acertar no lance, né? Porque depois, né, o lance acabou passando nos telões lá do Maracanã, enfim. E aí deu para ver que o Alexander Barbosa de fato acabou dominando com o braço. E aí na sequência fez o gol. Então acabou que o gol, na minha visão de forma correta, claro, acabou sendo bem anulado. Então assim, acabou que foi uma outra ducha de água fria na noite desta sexta-feira no Maracanã, porque seria o gol da vitória do Botafogo no último lance praticamente, mas aí o gol foi anulado de forma correta. Mas é aquela situação, né? Já teve lance parecido no Brasileirão, lembram do gol do Verratti, lá em cima do Fluminense no segundo turno? Pois é. Foi uma situação em que o Verratti dominou a bola com a mão e acabou marcando o gol. E a arbitragem validou o gol. Aí aquela situação, né? Cada árbitro, cada equipe de arbitragem tem um critério diferente, tem a sua regra, enfim, é uma confusão que a arbitragem aqui do Brasil acaba causando, né? Enfim, agora vou voltar com o restante do vídeo que gravei direto do Maracanã. Bem, com esse resultado, o Botafogo segue na liderança do Brasileirão, chegando aos 61 pontos. Porém, o Botafogo pode ver essa diferença para o Palmeiras cair para 1 ponto apenas. Isso porque o Palmeiras vai jogar no domingo contra o Juventude. Só que o jogo é lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. É difícil jogar lá no Alfredo Jaconi,
que é o estádio do Juventude. Mas se o Palmeiras vencer, vai diminuir essa diferença para 1 ponto. Já o Criciúma acabou terminando essa noite na 11ª colocação com 36 pontos. Está ali no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, neste momento 5 pontos à frente do Atlético Paranaense, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, está na 17ª colocação com 31 pontos. Está um bolo impressionante ali do meio da tabela para baixo nessa briga contra o rebaixamento. Bem, próximo jogo do Botafogo contra o Penharol, quarta-feira, 9h30 da noite no horário de Brasília, no estádio Newton Santos. Primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Aí, inclusive, depois do apito final, alguns torcedores aqui no Maracanã gritaram que quarta-feira é guerra, né? E vai ser, claro, um jogo importantíssimo. Dá para falar que é o jogo mais importante da história do Botafogo desde 1995, quando o Glorioso conquistou o título brasileiro, sem dúvida nenhuma. E o Botafogo vai ter essa grande oportunidade de, quem sabe, chegar pela primeira vez na história na final da Libertadores. Serão 2 jogos de semifinal, o primeiro na quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, e o segundo na semana seguinte. Agora tem que fazer aqui a conta, que é 20, 21... o segundo jogo no dia 30 de outubro, lá em Montevidéu, no Uruguai. E o Criciúma, que vai enfrentar o São Paulo no sábado da semana que vem, dia 26, né? Às 9 horas da noite, no horário... É meu, vou pegar daqui a pouco. Enfim, eu já estou terminando de gravar rapidamente. Criciúma que vai enfrentar o São Paulo no sábado, 9 horas da noite, no horário de Brasília, lá no Heriberto Rilse, em Santa Catarina, pela 31ª rodada do Brasileirão. Para esse jogo, o Criciúma não terá o Alano, que acabou levando o 3º cartão amarelo hoje e terá que cumprir suspensão no próximo compromisso do Tigre pelo Brasileirão. Tá certo? Então, já vou terminando por aqui esse vídeo, tá? Enfim, já convidando você a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com todo mundo, tá? E em breve voltarei com mais um vídeo por aqui. Neste sábado tem semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Atlético Mineiro em São Januário. Vamos ver se eu vou conseguir estar lá em São Januário neste sábado para fazer também aquele conteúdo pós-jogo bacana, beleza? Então é isso. Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau.